Olá, pessoal. Nós estamos aqui no Bate-Papo da Construção e hoje nós vamos falar sobre obras rápidas com steel frame. Esse episódio é um oferecimento LockBem. O equipamento certo para sua obra está na LockBem. ViaSol, soluções em geração e economia de energia, construção e aquecimento de piscinas. Composta e planta, atitude responsável para um futuro sustentável. Sou Cláudio Ferreira, arquiteto e urbanista, e hoje estou aqui com meus convidados. Riberto, tudo bem? Obrigado por estar aqui. Chegou hoje de... Como é a sua cidade? Bebedouro, cidade vizinha aqui. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Obrigado pelo convite. É uma honra para nós estarmos aqui com você agora. Obrigado. Matheus. E a gente, da Luxor Construções, hoje a gente veio para tirar bastante dúvida aí, às vezes até quebrar algum tabu. Hoje a gente veio para tirar bastante dúvida em relação ao steel frame. Obrigado, Matheus. Isa. Muito obrigada pelo convite, Claudinha. Eu sou Isadora Arquiteta e tomara que seja que renda muita coisa boa e tire muitas dúvidas de todo mundo nessa conversa. Obrigado, Isa. Riberto, com a sua experiência aí de 16 anos, nós aqui enquanto arquitetos, né, nós gostamos de novidades, de obra rápida, eficiente, e por isso que você é o nosso convidado de hoje, né, para falar de steel frame. Então explica para o pessoal, né, esse nome americano, né, o que significa, que não é novidade, né, a gente fala que é um sistema novo, porém já tem uma boa caminhada, né, fora do Brasil, no Brasil também já tem um bom tempo. Isso mesmo. Meu nome é Riberto, eu sou engenheiro civil e eu trabalho com steel frame há 16 anos. Nós já atuamos em torno de 600 obras, dentro e fora do Brasil. Já obras na Europa, América do Norte e América Latina. Steel frame é um nome americano que designa a estrutura metálica, módulos metálicos. E basicamente steel frame é isso. Steel frame trata de realizar uma edificação qualquer, de vários pavimentos, utilizando estrutura metálica. E você faz o fechamento dessa estrutura, como essa pequena amostra que está aqui em cima da nossa mesa. Essa pequena amostra tem aqui um pedaço de uma parede com a estrutura de aço galvanizado, que é essa estrutura metálica, e fechamentos em placas. Então, basicamente, steel frame é um sistema construtivo que ele utiliza estruturas metálicas para suportar as cargas, os pesos, toda a obra, toda a edificação, né, manter a edificação de pé. E a gente fecha essa estrutura metálica com vários tipos de materiais. Então, você pode fechar internamente, externamente, com uma grande gama desses materiais. Então, resumidamente, é isso. Certo. E a parte estrutural, como você bem disse, mas o que são esse material aqui, né, que deixa a obra tão leve e as placas também, né? E a interferência no projeto de arquitetura. Né? Você está aqui com arquitetos e a gente preocupa, né, o que vai alterar no nosso projeto de arquitetura. Isso é muito legal. Vou começar então do fim para o início. Durante algum tempo eu tentei adaptar projetos de arquitetura ao sistema construtivo. Já a gente não faz mais isso hoje. Hoje a gente obedece o que está no projeto de arquitetura. E lógico que existem alguns detalhes de projeto de arquitetura que, se forem respeitados, facilita bastante a execução da obra. Mas isso também existe na alvenaria. Vou dar um exemplo para vocês, a altura de laje. De vez em quando a gente recebe projetos com laje de 10 centímetros, né? E aí, se não foi previsto nenhuma viga, se uma viga de concreto qualquer para um vão qualquer, você vai ter 40 centímetros de viga, 10 centímetros de projeto, não cabe. No steel frame é a mesma coisa. Então você tem uma composição de materiais que isso varia essas alturas de laje, né? Então isso é uma mudança. Essas questões a gente trata nos nossos projetos. Então, nós temos uma empresa de projeto estrutural há 16 anos, né? E essa empresa minha trabalha 100% BIM. Nós somos BIM desde 2010. Nós atuamos em BIM. Bastante tempo. E aí, o que acontece? Nós nascemos fazendo projetos estruturais. Nós
primeiro, antes de construir alguma coisa, a gente se especializou em fazer projetos estruturais. E aí, com o passar do tempo, eu aprendi a escutar arquitetos e resolver a minha estrutura para atender as necessidades de vocês, lógico. Então, assim, a gente resolve todas as estruturas da edificação com aço, né? Aço, algumas pessoas falam ferro, né? Mas ferro é um componente da liga, né? Então, aço é uma liga de vários materiais, tem lá bauxita, manganês e ferro. Isso aqui é um aço, esse materialzinho aqui prateado, isso chama aço, e esse prateado dele se chama galvanizado. É uma proteção que o aço recebe para que ele não tenha corrosão. Então, existem algumas pesquisas aí que falam 350, 500 anos para esse carinha aqui entrar em corrosão quando aplicado nessa construção. E aí o que acontece? Esse aço é bem fininho, ele tem em torno de 0,95 milímetros de espessura. Olha, bem fininho mesmo, né? Como que ele aguenta uma casa de 8 pavimentos, 12 pavimentos? Nós já dimensionamos esses caras. É muito simples. Você pensa numa alvenaria, você vai pensar que você tem um pilar a cada 5 metros. Então, todo o peso daquela alvenaria, ela vai se caminhando, distribuir para aqueles pilares a cada 5 metros. No steel framing, nós temos pilares a cada 40, 60 centímetros. Quer dizer, um máximo ali de 60 centímetros, eu tenho um pilar. Então, todo aquele peso que antes estava concentrado, agora ele está distribuído uma grande quantidade de elementos. E aí acontece, isso aqui funciona bem legal para edificações que você tem vários cômodos, que você tem várias paredes, porque você tem bastante lugar para você pôr estrutura. Mas para obras de alto padrão e obras com uma arquitetura mais atual, não é a realidade. Você tem grandes vãos de abertura, você tem grandes vãos de lajes. Hoje a arquitetura ela evoluiu muito nos últimos anos para obras cada vez mais punjantes, né? Obras cada vez mais interessantes, estudando mais a volumetria das obras. Isso fez com que os vãos aumentassem. Então a minha empresa, nós nos dedicamos a, durante os anos, compatibilizar aço convencional, que é o Viga W, o perfil laminado, né? Aço mesmo que a gente vê em pontes, em rodovias. Então a gente utiliza, quando há necessidade de grandes vãos, esse tipo de aço convencional, junto com o steel frame. E a gente faz esses pilares sumirem na obra. Essa é a nossa grande mágica, que o meu departamento de projeto, e com o passar dos anos, nós desenvolvemos, né? Então, esses pilares são altamente resistentes. Então, hoje eu tenho obras com 12 metros de vão, com uma laje de 40 centímetros. 12 metros de vão livre. Isso é absurdo, sabe? Isso com uma viga laminada, que levou minutos para instalar, né? Chama o caminhão Munk, e aí o caminhão Munk vai lá, carrega a viga, puff, instala, ou faz a fixação parafusada ou soldado, instala. Então, basicamente isso, a gente resolve estruturas. E aí o que acontece? Agora, mais para o início da tua pergunta. E aí, para a gente fechar isso, a gente tem questões de usar placas. Nós gostamos de uma solução que é usado muito fechamento externo, então, deixar bem claro. Então, isso aqui é estrutura, então imagina que você tem uma gaiola de passarinho, né? Vem aquela carinha da estrutura metálica, do framing. Nessa gaiola de passarinho, após ela, a gente faz os fechamentos com vários tipos de materiais, né? Então, uma das formas de fazer é com um material que é um isolamento térmico, chama EIFES. O que é esse material? Basicamente, a gente faz o plaqueamento externo com substrato, utiliza um substrato, pode ser vários tipos de placas, a gente tem plywood que faz esse fechamento, algumas placas até de gesso próprios para isso. E aí a gente faz a impermeabilização dessa face e então cola isopor, cola EPS na fachada externa. Após esse EPS estar colado, a gente faz como se fosse um reboquinho de 3 milímetros aproximadamente em cima do EPS. Então a gente aplica a textura. Todas essas etapas, todos esses elementos, eles são normatizados. Existem normas lá fora, a gente segue essas normas e nós somos parceiro, maior player do mundo disso. Então a gente segue exatamente os mesmos padrões, a gente segue a mesma forma de se realizar esse fechamento, esse elemento, inclusive com os mesmos materiais, cujo qual é feito fora do Brasil. E a gente é fiscalizado por isso, né? Então, essa é um tipo de fechamento externo que nós utilizamos. A gente especifica isso quando o cliente ele opta por texturas, por cores. Isso acaba trazendo para a obra uma grande
desempenho térmico, porque, poxa, eu tenho EPS na face externa toda. Acaba trazendo muita durabilidade, porque todos esses elementos, eles atendem a 15575 em durabilidade. Então, assim, a gente tem texturas, tem tintas, que eu consigo dar 10 anos de garantia. Então, imagina, a gente sabe que é comum você pintar uma cor escura e com 6 meses ela já desbotar. Então, eu tenho, sim, soluções com 10 anos de garantia para não desbotar. Então, essa é uma das soluções externas de fechamento. Como também nós temos placa cimentícia aparente. É algo que eu gosto muito, fica muito bonito e é uma outra forma de dar um acabamento externo, né? E quando o arquiteto ele prevê algum tipo de revestimento, pode ser cerâmica, pode ser tijolo de demolição, pedra, aí a gente faz a aplicação também de placa cimentícia externa e cola esses elementos na placa cimentícia com uma argamassa colante que nós especificamos também. Ela tem mais que 2 vezes a resistência do AC3. Então, a gente atende qualquer necessidade arquitetônica e estética, a gente resolve. Quando você fala, Roberto, de gesso, né, e RPS, remete assim, a materiais sensíveis, né, materiais frágeis. Para a área interna, né? Assim. Mas existem, né, o material certo para ser utilizado. Né? Você não pode generalizar um gesso e um EPS. Exatamente. A gente até fala, por exemplo, esse EPS que nós trabalhamos, ele é uma densidade muito alta, muito maior do que essa de papelaria, né? Então, existem várias densidades padronizadas de EPS no mercado. Então, nós trabalhamos com uma alta densidade, um EPS próprio para fachadas externas. O gesso acartonado, que é usado interno, na face externa, grande maioria dos fechamentos internos é com gesso. Então, assim, existem já hoje no Brasil fornecedores que trazem placas de gesso acartonado com uma grande infinidade de aplicações. Nós temos gesso que controla reverb, nós temos gesso que aumenta o isolamento acústico, esse eu gosto muito. Nós temos gesso com muita resistência a impactos. Então, nós trabalhamos, nós não utilizamos na face interna esses gessos comuns que a gente está acostumado a ver em obra. A gente trabalha com um gesso especial que tem mais resistência mecânica a qualquer tipo de impacto e ele também tem um desempenho maior sob o ponto de vista acústico para isolamento, entendeu? Que placas de gesso comuns não tem. Então, aquela historinha que a gente via de criança, de alguém batendo na cabeça e quebrando o gesso, aqueles são gessos comuns. A placa de gesso que nós trabalhamos, ela tem um alto desempenho. Então, você não quebra, você vai machucar a sua cabeça se você bater a cabeça nele. Você diria que é uma construção modular? Não. 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 Você pode fazer uma construção modular através do sistema construtivo. Porque essas placas, elas já têm um tamanho pré-definido. Então, assim, seria mais fácil fazer um projeto seguindo a medida dessas placas. Isso é o que a gente explica num curso que nós temos. Um dos temas do nosso curso é exatamente isso. Que o arquiteto, ele tendo esse conhecimento, ele consegue tirar como proveito para ele a modulação tamanho padrão das placas. Normalmente 1,20 por 2,40. Então, imagina uma placa cimentícia aparente, ela tem o raciocínio de uma cerâmica. Porque sempre que eu vou fazer um projeto com o steel frame, eu tenho eu achava que todo mundo seguia isso, assim. É muito raro. Seria muito legal se viesse realmente a arquitetura resolvida para a paginação, isso no caso de placa aparente, tá? Placa cimentícia aparente, porque ficaria lindo. Nós teríamos peças todas equidistantes, peças com o mesmo tamanho, você consegue porque quando vocês cortam ou vocês fabricam a placa menor? Não, por exemplo? corta. Então tem um desperdício de material. Você acaba utilizando aquela placa em outro lugar. Entendi. Mas o corte não tem a mesma qualidade do que o corte de fábrica. É o mesmo raciocínio de uma cerâmica. Se você pega uma cerâmica e você precisa fazer um corte dela, normalmente o pedreiro esconde o corte no rodapé. Sim. E aí é o caso da placa aparente, exatamente a mesma coisa. A placa aparente, nós trabalhamos com uma solução que eu fui nos Estados Unidos, 2019 mais ou menos, e trouxe, que é com perfis de alumínio nessas juntas. Né? Então a gente viu isso lá nos Estados Unidos, alguns processos lá, e a gente segue exatamente igual, inclusive com os mesmos fornecedores. E aí o que acontece? O perfil ele organiza isso e deixa bonito. Mas se a arquitetura tiver um ganho para a arquitetura com relação a utilizar a vantagem de placas de 1,20 por 2,40,
poxa, deixa o projeto muito mais bonito. E pode ser respeitada essa medida, né? Pode ser. Aquilo que você falou, né? A medida é exata. A medida Então, exata. o erro ali, se você projetar realmente com essa medida de um 20 por 2,40. 2,40, É. vai acontecer isso. Não vai vir uma placa maior, outra menor. Exatamente. A variação das placas é bem pequena, porque ela é com base de cimento. Então ela ganha energia, ela perde energia, ela ganha água, então ela varia um pouco, que é normal, ela movimenta mesmo. Mas isso não atrapalha nenhum ponto estético da obra. Tá. E a questão térmica? Ele vai algum material aqui dentro, eu tô vendo aqui, né? Vai. Nesse caso aqui, o que tem aí é uma land pad. Então ele é um material que ele ajuda na eficiência térmica do sistema. Qualquer composição do sistema construtivo conosco, em todas as soluções, a eficiência térmica para esse sistema é maior que da alvenaria. Mas o que é eficiência térmica? O que eu estou querendo dizer? É o seguinte, sabe quando você está no seu quarto e liga o ar-condicionado e bota lá 18, e aí 4, 5 da manhã que você está com frio? Então passou quase que a noite toda, a madrugada toda, o ar-condicionado trabalhando no seu limite para ele gelar o ambiente. Uhum. O que aconteceu, na verdade? Na alvenaria, ela absorveu aquela energia do sol, ela absorveu, e ela passou a noite toda dissipando essa energia, esse calor, em forma de calor, para o ambiente. E o ar-condicionado trabalhando. No steel framing, os materiais eles não armazenam essa energia, armazenam menos essa energia. Então faz com que, no final do dia, você abre suas janelas, abre sua casa, aquele ar quente vai embora, você fecha e liga o ar. Coisa de 20, 30 minutos, você já chegou nos 21 graus, 20 graus. Então, a eficiência térmica que eu falo, na verdade, é economia de dinheiro, economia Que é de uma ar. redução, né, de consumo de energia com isso. Exatamente. Sustentabilidade. E né? sustentabilidade. E também conforto. Exato. Porque, poxa, você esperar 4, 5 horas do É. seu A hora que dia, tá ficando bom, já tá tendo que sair de novo. já tá na hora de acordar. Eu acho que dá essa impressão mesmo, né, das pessoas questionarem a eficiência térmica, porque o aço, ele remete ao calor, né? É, Mas o aço ele Se está a gente- protegido. Ele tá bem revestido. Sim. Ele tá protegido. E essa proteção dele colabora também bastante para a durabilidade dele frente à corrosão. Porque isso é tudo impermeabilizado. Então, lembra que eu falei, quando a gente faz o sistema AFES, a gente faz uma impermeabilização antes de colar o EPS. Uhum. E essa impermeabilização, ela não existe com alvenaria. Isso é um sistema de impermeabilização. Isso é levado muito a sério lá fora. Isso lá fora é muito levado a sério. Porque eles têm, todos os países ali, Europa, América do Norte, eles têm problema sério com a questão climática. Tanto que eles têm menos 40, mais 40, e tem um alto consumo de climatização. Então, eles se preocupam muito com a entrada de água externa e a entrada de ar externo. Então, esse sistema que eles fazem lá de impermeabilização é o mesmo que eu faço. Inclusive, com o mesmo fabricante. Olha, que interessante. Com a mesma norma, com o mesmo sistema, com o mesmo padrão, da mesma forma. realmente, a água é um vilão. E essa parte de umidade, né, do solo com a construção que a gente sofre muito, né? Nas paredes subir a umidade. Como que fica, né? A gente vê que é gesso, daí você Comparado à falando alvenaria. você impermeabiliza tudo mais. Como você resolve essa relação do Na solo? alvenaria, você tem um reboco encostado ali na fundação, né? Então, se não for feita uma boa impermeabilização, essa umidade do solo, ela tende a subir para a alvenaria e gera aquelas bolhas típicas, né? Para nós, qual que é a diferença? Interno, a gente faz plaqueamento com gesso acartonado. Só que esse gesso, a gente não encosta ele no solo. A gente deixa em torno de 1 centímetro ele afastado do solo. Que é exatamente para ele não ter contato com a umidade do solo. Então, além de impermeabilização que a gente faz, essas placas elas não encostam no solo. Então, a gente não tem problema de umidade ascendente. Tá. Entendeu? E tudo isso é conferido em obra, né? Isso. É uma obra diferente também, né? Sim. Nesse sistema de gerenciamento da obra, né? É uma obra rápida, porém você tem que estar lá com um profissional, né? Um engenheiro na obra, um arquiteto, olhando esses detalhes que é da sua própria empresa, né? Exatamente. A gente tem um departamento de qualidade dentro da empresa, que esse departamento faz, dependendo da contratação do cliente, ele vai várias vezes na obra fazer fiscalização de qualidade. Veja, o departamento de qualidade é diferente do engenheiro de obra. Então, nós temos o engenheiro que toca a obra e eu tenho o departamento que verifica o que ele está fazendo. E aí, um detalhe importante
Quando a gente monta toda a estrutura, vou dar só um exemplo do que esse departamento faz. Quando a gente monta toda a estrutura, esse departamento ele vai na obra, né, a estrutura toda montada. Imagina a ideia daquela gaiola de passarinho. Quando está toda essa estrutura montada, ele vai na obra, meu departamento, e ele bate-treina. Ele bate-treina nas paredes que estão executadas e compara com o projeto. E a gente começou a tabular isso, a gente começou a pôr isso em planilhas. E a gente chegou que o nosso erro médio é em torno de 0,21%. 0,15%, 0,21%. Então, assim, a gente chegou a ver algumas obras de alvenarias, o pessoal falaram é 5%, a gente chegou a tabular alguma coisa de 6% de erro, enquanto nós estamos trabalhando em 0,21%. Isso é prumo... Prumo, esquadro, nível e principalmente medidas mesmo. Um quarto, por exemplo, tem que ter 3x3, um ambiente qualquer que tem que ter 3x3, a gente fala em milímetros. Então, tem que ter 3.000 por 3.000, a gente compara, bate a treina 3.000 por 3.000 e compara em projeto com executado se isso está correspondente. Tá. Sabe? Então acaba que o erro é ridículo, é coisa de milímetros. Sabe? Uma outra dúvida, assim, que eu acho que é mais frequente, todo mundo deve te perguntar isso, são quantos pavimentos o steel frame poderia aguentar? Quantos quiser, porque nós trabalhamos steel frame com aço convencional. Eu tenho projetos que a gente desenvolveu de 8, 12 pavimentos. Nós temos projetos com 6 pavimentos em região de sismo, que nós dimensionamos. Quantos pavimentos quiser. Porque o que eu vou fazer? Eu não vou trabalhar só com steel frame. Eu trabalho também junto com aço convencional. E eu posso... O céu é o limite. Né? O céu é o limite. Diferente, dentro da pergunta dela, diferente da alvenaria, no steel a gente consegue reduzir o peso. Então a gente começa com uma estrutura com peso e no final vai ser outro peso. Então, relacionado à uma estrutura alvenaria, muito leve, a gente né? sai na frente nessa questão. A gente vai reduzindo o consumo de Isso. aço conforme você aumenta pavimentos. Diferente da alvenaria, que começa com uma quantidade ali e termina igualmente. Então, nós já fizemos E uma fora obra. do Brasil, eles usam esse mesmo sistema Mesma coisa. Inclusive a norma que nós fizemos para de dimensionar. junção, né? Sim, muito comum. Estive em Las Vegas, acompanhei obras em Las Vegas, obras fora do Brasil, obras dos Estados Unidos. Então, assim, é muito comum. Muito comum. E vocês montam na obra ou fora da obra? Como que é esse processo? É indústria mesmo? Nós trabalhamos um sistema chamado panelizado. Então, isso aqui que vocês estão vendo é um fragmento de parede. Então, imagina que essa estrutura, nós fabricamos essa estrutura na nossa fábrica, como se fosse uma parede mesmo. A parede a gente fabrica na nossa fábrica, a gente chama de painel, que é como se fosse um pedaço de parede, em torno de 2,40 por 3, 2,40 por 4. E a gente, enquanto a gente fabrica isso lá em Bebedouro, na obra, em paralelo, minha equipe de alvenaria, ele vai fabricando, vai fazendo a fundação dessa edificação. Então, eu estou já fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou fabricando paredes, produzindo painéis e também fazendo a fundação. E aí, a hora que a fundação está pronta, minha estrutura já está pronta. É só montar. E isso vira um Lego. A gente pega essas estruturas e, conforme nossos projetos indicam aonde vai cada um, isso tem todo um processo que nós desenvolvemos. E aí, a gente vai montando esse Lego e isso vira uma edificação. Esse processo é muito rápido. Nós temos uma obra recente que 350 metros quadrados aproximadamente, 10 dias, com telhado, pondo telha, sabe? Então, isso é absurdo, literalmente, você tirou umas férias, você voltou, a estrutura está de pé, sabe? E a infraestrutura? Porque no convencional a gente tem a famosa quebradeira da alvenaria, né? Vai passar a tubulação de elétrica, hidráulica, ar-condicionado, aí a gente vai ter aquele retrabalho, né? Como que fica essa parte de tubulação da infra? Muito legal. Então, o nosso processo, levantamos a estrutura, montamos de novo aquela gaiola de passarinho, fecha por fora com substrato, então inicia-se o processo de instalações, né, de infraestrutura, ainda com a obra toda aberta por dentro. Então, hidráulica, elétrica, ar-condicionado, eles entram muito rápido na obra, muito rápido. Nessa mesmo de 10 dias, já está executando hidráulica, elétrica e ar-condicionado, porque a parede está aberta. Então, você consegue ver todos os itens, e aí você faz o serra-copa, onde há necessidade, e passa a mangueira de elétrica, põe a caixinha, passa a tubulação de hidráulica, põe os cotovelos, que é o verde de necessidade, e você faz essa infra ainda sem fechar a parede. Inclusive, você consegue testar as coisas antes de fechar as paredes. O que é legal, porque às vezes a gente acompanha, pode dar um vazamento, alguma coisa que fica mal colado, Hidráulica, né? na hidráulica. Então você evita muito que isso aconteça, sabe?
E aí o desperdício não precisa... Na alvenaria é muito comum, né? Você rebocar, acabar de rebocar. Sujeira na obra. Meu Deus. Tem que refazer. E sem contar que o reboco nunca mais fica igual, né? Não. É. Exatamente. E a modificação pós-obra, se tiver alguma alteração, né? Porque pode acontecer, por exemplo, ele pode fazer um prédio, um apartamento para um determinado cliente, depois é outro cliente, ele quer uma modificação de uma tomada ou de uma parede. Como que fica a reforma, assim, essa alteração, né? Eu acho que essa é uma das grandes vantagens do sistema. Primeiro, vamos supor que você precisa acessar um ponto interno da parede por algum motivo, qualquer motivo. Você vai trabalhar no gesso acartonado. Qualquer gesseiro remove um pedaço daquela placa de gesso e vai ter acesso à parte interna da parede. E ele consegue acessar o que ele quiser, inclusive banheiro. Então imagina, você tem um banheiro e quebra o registro. Na alvenaria, você vai quebrar o revestimento do banheiro. Com a gente não. Você vai do outro lado da parede, você remove um pedacinho do gesso acartonado e aí você tem acesso ao registro. Pronto. Fácil da manutenção necessária. E volta, muitas vezes volta a mesma placa. No caso de você ter que remover uma parede, precisa consultar o engenheiro projetista. Sei lá, aqui tem uma parede, para saber se aquela parede é estrutural ou não, para saber qual o reforço estrutural necessário. E você pode até remover ela. E isso é igual na alvenaria. Às vezes você quer remover uma parede que tem um pilar. Então você tem que também consultar um engenheiro para isso. Tá a porta numa parede, quer mudar para outra. Mesmo caso, consulta o engenheiro. Eu fiz uma obra uma vez, que era o seguinte, construiu metade dela, depois iria construir a outra metade. Quando foi fazer a outra metade, fez toda a outra metade, deixou pronta, e aí num dia à tarde, o cliente foi lá e falou, olha, agora dá para mudar. Eu já tinha deixado a estrutura da porta. Só cortei a placa de gesso, removi aquela placa de gesso, peguei um kit porta pronto, coloquei o kit porta pronto, abri uma cervejinha porque era uma cesta, coloquei uma espuma expansiva em volta da porta, abri a porta. Mude. Então assim, trabalhou independente, na hora de mudar, já estava pintada a parte de dentro, porque não estraga a pintura. A instalação da porta não estragou, por esse caso. Então veja as possibilidades que isso nos abre. Entendeu? Um outro ponto que eu acho assim muito vantajoso é o custo, né? Porque a gente consegue calcular até a quantidade de parafuso que vai usar. Ele é fiel ao orçamento que a gente acaba passando, diferente da alvenaria, que às vezes acaba extrapolando um pouco. Então, dentro do escopo que a gente passa, o orçamento ele não altera. Ele tem 100% e sabe que ele vai... Exatamente. Até porque o que acontece quando a gente entra em custo? A gente aqui, para eu poder orçar uma obra, para minha equipe orçar uma obra, a gente pega o projeto de arquitetura, a gente precisa do projeto de arquitetura mínimo de prefeitura, a gente vai fazer um pré-estrutural para ver o que eu vou gastar de estrutura, para na sequência a gente gerar o custo daquela edificação. Então, cada projeto de arquitetura, cada obra possui um custo diferente. Às vezes até o local da obra, às vezes o mesmo projeto de arquitetura realizado em outro local, isso pode mudar a velocidade de vento, muda a estrutura, pode mudar a resistência do terreno, muda fundação. Então, às vezes, o mesmo projeto em outro local faz com que o custo mude, né? Então, você pode ter uma alteração de custo. Então, para a gente poder calcular o custo de uma obra, fazer um orçamento, a gente precisa de um projeto de arquitetura. E falando em custo também, a relação, por exemplo, desse tempo de obra que você ganha, se a pessoa está numa casa pagando aluguel, ela vai ganhar esse aluguel pela rapidez da obra. Exatamente. Né? E também o prazo da obra, né, que é certo. Uma coisa, né, que sofre muito no convencional é esse prazo de obra. Né? Até para ampliação, né? Se você, por exemplo, quer reformar a sua casa, mas você está morando nela, aí vai ter toda aquela sujeira, enfim, está morando na obra e demora muito mais tempo, né? O exemplo que o Roberto falou, né? Deixa o espaço ali da porta e pronto. Né? Roberto, a gente vai ter que encerrar, felizmente, mas eu deixo aberto aqui o bate-papo da construção para você voltar, Matheus, Isa, para a gente falar mais detalhes do sistema, né? Espero que você volte à Franca, né, para a gente fazer outros eventos, outras parcerias com os arquitetos, engenheiros, né, para
para que a gente possa realmente, nos nossos projetos, né, colocar o steel frame, né, fazer acontecer, porque não tem por que não, né? Sim. Sim, entender como você trabalha, né, para a gente poder ajudar e não atrapalhar, né? Nós estamos aqui para ajudar também. Obrigado pelo espaço, muito obrigado pela atenção de todos vocês. E nós estamos aqui a dar atenção para todos vocês. Quem tiver dúvidas, quem precisar de qualquer coisa, por favor, nos procure. Que estamos à disposição para resolver estrutura, para poder fazer orçamentos, para tirar dúvidas. Tem nossos canais, nós temos canais no YouTube, nós temos canais no Instagram, nós temos vários canais aí que conseguem chegar até nós e vários vídeos. Eu tenho meu canal no YouTube com vários e vários vídeos nessa temática. Só queria reforçar, agradecendo também, essa questão que você falou, Risberto, que você obedece 100% do projeto de arquitetura. Obedeço. Serrelagem impermeabilizada, o tipo de telhado, né? Então, essa proposta, né, é realmente unir, né, todo esse sistema, não vai tirar nada da criatividade do arquiteto. Sim. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Foi um Matheus. prazer. Obrigado, Obrigada, Isa. Claudinha. Até o próximo. Pessoal, obrigado. E continue com a gente nas redes sociais. Até mais. Esse episódio é um oferecimento LockBem. O equipamento certo para sua obra está na LockBem. ViaSol, soluções em geração e economia de energia, construção e aquecimento de piscinas. Composta e planta, atitude responsável para um futuro sustentável.